Um país que já foi um símbolo de prosperidade e hegemonia começa a mostrar sinais de fraqueza. Esse é o caso dos Estados Unidos, que por décadas foram o centro do poder econômico, militar e cultural do mundo. Enquanto assistimos à ascensão de novos players globais como a China e a Índia, vemos que a hegemonia americana não é mais imbatível. Projeções mostram que a China pode ultrapassar a economia americana em poucos anos. Na América Latina, potências emergentes buscam novas alianças, enquanto a Europa demonstra cada vez mais independência em decisões cruciais. Mas o que isso realmente significa? Os Estados Unidos estão perdendo sua influência? Como as crises internas e as guerras contribuíram para esse cenário? E será que estamos diante do fim do maior império moderno? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo assistiu à ascensão dos Estados Unidos como a maior potência global, um período marcado por um crescimento econômico gigantesco, enquanto a Europa e a Ásia ainda se recuperavam dos danos devastadores da guerra. Com o Plano Marshall, os Estados Unidos injetaram bilhões de dólares em economias europeias em colapso, estabelecendo sua influência sobre os aliados e promovendo a reconstrução de mercados, que se tornaram fundamentais para seu domínio econômico. Na esfera militar, a criação da OTAN em 1949 transformou os Estados Unidos como o principal líder do bloco ocidental. A superioridade militar americana foi amplamente demonstrada com a corrida armamentista durante a Guerra Fria, enquanto a rivalidade com a União Soviética definiu uma nova ordem mundial. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o colapso da União Soviética 2 anos depois, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global, consolidando sua hegemonia em instituições como a ONU e o Fundo Monetário Internacional. Mas o poder dos Estados Unidos não se limitou somente ao militar e político. O chamado soft power foi uma das ferramentas mais eficazes para exportar a cultura americana ao mundo. Hollywood, a indústria fonográfica e gigantes da tecnologia como Apple e Microsoft criaram uma verdadeira colonização cultural. Filmes, músicas e inovações tecnológicas americanas moldaram comportamentos, tendências e até ideologias em todos os continentes. Nos anos 90, os Estados Unidos eram amplamente reconhecidos como símbolo do capitalismo. Já nos anos 2000, sua influência global se intensificou, marcada por intervenções militares no Oriente Médio e pela ascensão de grandes corporações multinacionais. Os Estados Unidos atingiram um nível de liderança global sem precedentes, mas surge a dúvida: as bases desse período ainda são suficientes para manter esse poder em um mundo em mudança? Se o século XX foi o auge dos Estados Unidos, o século XXI vem demonstrando as rachaduras desse império. Uma série de fatores econômicos, políticos e culturais indicam que a hegemonia americana está enfrentando desafios como nunca antes. A crise financeira de 2008 foi um divisor de águas. Originada no setor imobiliário americano, ela abalou o sistema financeiro global e mostrou as fragilidades econômicas do país. Desde então, o crescimento da dívida nacional disparou, ultrapassando 33 trilhões de dólares em 2024, um recorde histórico. Paralelamente, enquanto a economia americana ainda tentava se recuperar, a China mantinha um crescimento consistente. Em 2000, o PIB chinês era equivalente a cerca de 12% do americano. Hoje, ele já representa mais de 70%, com projeções de ultrapassá-lo em poucas décadas. A competitividade americana também foi colocada em xeque. A China tornou-se o líder em diversos setores estratégicos, como tecnologia e energia limpa. O advento da nova Rota da Seda, um projeto bilionário chinês de infraestrutura e comércio, ampliou ainda mais a influência de Pequim na África, Ásia e América Latina, regiões antes dominadas pela presença americana. O BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tornou-se uma oposição direta às instituições lideradas pelos Estados Unidos. A ampliação do grupo e a discussão de uma nova moeda para rivalizar com o dólar indicam uma mudança geopolítica significativa. Na América Latina, a crescente influência chinesa, através de investimentos em infraestrutura e empréstimos, reduziu a dependência econômica da região em relação aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a Índia surge como uma potência emergente, ampliando seu protagonismo em questões globais, como o comércio e a tecnologia. Essa mudança de poder é evidente em eventos internacionais. Na última década, conferências como o G20 têm refletido a dificuldade americana em ditar agendas globais, enquanto a China e outros atores ganham destaque. A independência política da Europa em relação aos Estados Unidos, principalmente em temas como relações com a Rússia e crises no Oriente Médio, também evidencia a perda de controle sobre antigos aliados.
A divisão interna nos Estados Unidos é talvez um dos sinais mais evidentes de seu declínio. A polarização política cresceu exponencialmente, com a sociedade americana mais dividida do que nunca entre conservadores e liberais. Questões como o controle de armas, direitos civis e mudanças climáticas se tornaram fontes de tensão extrema, prejudicando a capacidade do país de governar de forma unificada. Externamente, guerras prolongadas como no Iraque e Afeganistão drenaram trilhões de dólares e minaram a confiança na liderança americana. Essas intervenções foram amplamente criticadas por seus custos elevados e resultados questionáveis. O vácuo deixado pelo fracasso em estabelecer democracias estáveis nessas regiões foi preenchido por outros atores, como a China e a Rússia. Durante décadas, os Estados Unidos foram a principal referência cultural do mundo. No entanto, esse domínio está em declínio. As novas gerações, especialmente fora do Ocidente, estão menos influenciadas pela cultura americana. O streaming globalizou a produção de conteúdo, permitindo que narrativas locais ganhem espaço. Além disso, a redução do número de estudantes internacionais em universidades americanas reflete tanto o alto custo de vida quanto as políticas de imigração mais restritivas nos últimos anos. Os sinais de declínio são claros. Como os Estados Unidos podem reagir a estes desafios? Será possível reverter essa trajetória ou estamos diante de uma mudança definitiva na ordem global? Diante dos desafios atuais, os Estados Unidos se encontram em uma encruzilhada histórica. Seu futuro dependerá das escolhas que fizer nos próximos anos, com possibilidades que variam entre uma recuperação estratégica ou um declínio ainda mais acentuado. No melhor dos cenários, os Estados Unidos podem se reinventar, como fizeram em momentos de crise no passado. Reformas econômicas focadas em sustentabilidade fiscal, infraestrutura e redução das desigualdades internas poderiam revitalizar sua economia. Além disso, aumentar os investimentos em tecnologia, inteligência artificial e energia limpa seria crucial para manter sua competitividade global. No campo internacional, a reaproximação com aliados e uma postura mais colaborativa em fóruns como a OTAN e a ONU poderiam restaurar sua influência diplomática. A cooperação em questões globais, como mudanças climáticas e segurança cibernética, também poderia ajudar a fortalecer seu papel de liderança. No entanto, o declínio pode continuar caso os Estados Unidos não consigam lidar com suas divisões internas e o crescente endividamento. A polarização política e a desinformação podem aprofundar as crises sociais, minando a capacidade do governo de tomar decisões eficazes. Externamente, a perda de aliados-chave e a ascensão de novas potências podem isolar ainda mais os Estados Unidos. A nova Rota da Seda, por exemplo, pode transformar regiões inteiras em esferas de influência chinesa, enfraquecendo o domínio americano no comércio internacional. Mas a história nos ensina que todo império enfrenta desafios e, eventualmente, perde sua supremacia. Será que os Estados Unidos conseguirão reverter esse processo ou estamos testemunhando o declínio definitivo da maior potência moderna? Deixe sua opinião nos comentários. Como essas mudanças globais impactam nossas vidas cotidianas? E quais lições o Brasil e outros países podem tirar dessa transição? Afinal, vivemos em um mundo interconectado, onde o destino de uma nação pode influenciar o futuro de todas as outras. Se você gostou desse vídeo, eu acabei de subir um vídeo falando sobre a crise que a Alemanha está passando. Clique para conferir, eu estou te esperando lá.